foi grossa mesmo ou você tá reclamando porque ela é mulher? Oi, internet! Voltei. Não, meu nome não é Marina, meu nome é só Nina mesmo. Deixa eu contar aqui. Recentemente aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei reflexiva. Quando não, né? Eu fiz um conteúdo em uma das minhas redes sobre uma mulher, falando dessa mulher, contando a história dela, a trajetória de trabalho dela. E aí um homem veio criticar essa mulher, falando várias atrocidades que supostamente ela fez. E eu pensei imediatamente, se fosse um homem, se eu estivesse aqui falando de um homem, da história dele, do trabalho dele, do legado dele, essa pessoa que veio falar comigo, que também era um homem, teria vindo falar comigo. E eu acho que a crítica que essa pessoa fez, num âmbito geral, assim, ela é pertinente, porque é uma coisa que a gente vê muito acontecendo e tal. Eu desconheço esse lado dessa mulher, né, pra dizer se... Enfim, né, não tenho nem ferramentas pra julgar e também quem sou eu pra julgar se o que ele tava falando de fato aconteceu ou não aconteceu, nesse caso específico, né, mas eu acho que de um modo geral é uma coisa pertinente pra gente pensar, assim, né, a crítica. Porém, pequenas lagartas, me vieram alguns casos na cabeça, assim, que eu já presenciei ou que eu já ouvi falar e que já me narraram. E me deu vontade de falar dessa pequena falta de simetria que existe nesse mundo maravilhoso do patriarcado e do machismo. Porque eu não sei no meio de vocês, gente, mas no meu meio, nesse meio artístico... Mentira, eu sei que no meio de vocês também. Eu sei. É aquilo, né? Um homem parece que tem sempre uma desculpa. E não é ele mesmo que precisa dar, não, tá, gente? É a sociedade mesmo que dá. É o conjunto, é o entorno. Pra agir de uma maneira escrota. Ah, mas ele é artista, ele é um gênio. Ah, mas ele é muito assertivo, é um grande gestor, um excelente empresário. Ah, mas ele é só um menino, né? A gente tá aprendendo. O cara com 40 anos. E a gente, meninas, mulheres, como eu já falei aqui nesse canal antes, é obrigada pra caramba e muito cedo a ser madura por nós e por eles. A ter condutas que jamais, e eu disse jamais, seriam cobradas de um homem. Por quê? Porque sim, a sociedade espera uma conduta específica de cada um de nós, homens e mulheres. Para mulheres especificamente, condutas pautadas na fantasia de que devemos ser seres submissos, delicados, sempre muito cuidadosos e compreensivos. Já os homens têm uma espécie de escudo invisível, uma leniência assim para com o masculino, muito eficaz, mas muito eficaz, protegendo os alecrins de qualquer deslize. Porque, convenhamos, deslize, quando é de um homem, tá muito mais ali no lugar de excentricidade. Para nós mulheres, tá no lugar de caráter. Ou de sanidade mental também. Entra aí nesse pontinho. Uma mulher que sabe o que quer em um meio, seja ele qual for, é necessariamente julgada 2 vezes mais. Especialmente quando ela não é legal o tempo todo, sabe? Ai, será que você pode, por favor? Ai, o que você acha, assim? Tava aqui pensando essa ideia, não sei. O que você acha? O que você pensa? Quando ela sabe se impor... meus amigos, aí então... Veja bem, no teatro, por exemplo, quando um diretor é explosivo, grita, manda, ele é taxado como genial. Vários desses ao longo da nossa história para comprovar o que eu estou dizendo. Ele é genial, um artista que transborda de paixão pelo que faz. Ele só tá tentando conseguir o melhor resultado daquilo ali, ele sabe onde ele vai chegar. É um caminho para um fim que vai justificar isso tudo. Ele não tem paciência para quem tá começando e nem é obrigado a ter, né, gente? Todos ao redor desse ser humano, invariavelmente, ficam até constrangidos, meio assim, incapazes de alcançar a dimensão da genialidade desse homem. Mas se uma mulher tem exata a mesma postura que esse homem teve, a pequena lagarta, aí ela vira o quê? Histérica, maluca, abusiva, escrota, grossa. A lista é comprida. Vai anotando aí que ainda vem mais. Drama queen, hormonal, deve estar de TPM. Oh, mas o que está acontecendo com essa mulher? Será que ela precisa de terapia? Ai, gente, alguém interna, né, que tá louca. Ai, que grossa. Nossa, muito mal educada. Abusiva. Como se qualquer nível de intensidade em uma mulher, a intensidade feminina, fosse algo sempre doente, inadequado, fora de lugar. Aí, gente, só um adendo, tá? Eu acho que ninguém devia gritar com ninguém em ambiente de trabalho. Isso já é uma outra discussão. Eu acho que a gente tem essa cultura nos ambientes de trabalho, assim, principalmente uma cultura meio old school, de tipo, ai... Principalmente nas artes eu vejo muito isso, porque eu vejo muito de perto, né?
De nossa, quem é um gênio, quem é muito bom, é uma pessoa que grita, que é escrota, que trata as pessoas mal, que faz, sabe, que usa qualquer ferramenta e qualquer recurso pra chegar onde ela quer. Na minha humilde opinião, isso é uma escola que não deveria mais acontecer. Ela devia ser deixada para trás, porque pra mim a genialidade de uma pessoa não tem nada a ver com a conduta dela e a maneira como ela se comunica com as outras. Eu acho que nada justifica grosseria, abuso, escrotidão, né, de verdade. Nada justifica. Isso é uma outra conversa. E eu acho que a gente precisa, sim, fazer um movimento pra mudar isso, né? Pra que essa escola seja deixada pra trás, pra que não esteja mais ok que isso aconteça. E além disso, pra que isso não seja mais incentivado, como aquele folclore do não, o diretor que é foda, ele é escroto, ele vai gritar, o produtor que é foda, ele é assim, ele é escroto, ele vai gritar, ele vai tratar mal. Acho que em relação a uma, né, devia ser assim, mas aí o vídeo vai ficar gigante, mas assim, é uma relação profissional. Nada te dá o direito de gritar com alguém, de xingar alguém. Acho que uma coisa é você falar mais alto, você pedir atenção pra você, isso acontece às vezes, mas uma coisa é uma grosseria, um abuso, né? Isso é injustificável. E na verdade, pra mim, isso diz até um pouco sobre a falta de ferramenta daquela pessoa de alcançar o resultado que ela quer de uma outra maneira que não seja essa, né? Gritando. Eu acho que todas as vezes que as pessoas ficam um pouco sem argumento, elas passam pra, sei lá, pra esses recursos de humilhação, de abuso, etc e tal. Claro que a gente é gente também, né? Muitas vezes a gente se emociona ou se irrita, né? Mas também somos adultos que é pra aprender a lidar com isso, não agir em cima disso, ou se agir em cima disso, saber contornar, pedir desculpa. E aí tem o outro nível também, que é do abuso, que aí tem um mau caratismo, né? Uma falta de caráter, né? Que também vem aí, às vezes, cheio dos pacotes de preconceito, enfim. Todo um outro vídeo sobre isso. Mas vamos passar aqui para um âmbito do não abuso, da não falta de respeito, de educação, enfim. De uma relação profissional, em que a gente tá falando que uma pessoa é mais assertiva, é mais direta, ela fala o que ela quer, ela demanda o que ela quer, se ela tá numa posição de demandar, claro, de maneira educada e tal, mas assertiva. Tem uma diferença entre como isso é recebido vindo de um homem e como isso é recebido vindo de uma mulher. E é disso que a gente tá falando aqui. Imagina aqui comigo, uma diretora, rara mulher, que uma certa vez resolveu fazer uma montagem revolucionária de uma peça conhecida. Aí ela imagina, enfim, uma coisa na cabeça dela, tem a concepção dela e resolve que ela vai desconstruir tudo. Tudo que aquela peça tem ali pré-definido já de anos sendo montada, né? Na cabeça das pessoas, enfim. Aí ela desconstrói cenário, texto, figurino, elenco, personagens e até as noções de tempo e espaço. E todo mundo começa a questionar a visão dessa mulher e onde ela quer chegar com aquilo ali. Mas essa mulher tem muita certeza do que ela quer. Ela tem muita certeza. Ela é uma diretora renomada, já com um posicionamento legal no mercado, né? Enfim, com um lastro, né, de tudo que ela se propôs a fazer. E ela tem muita certeza do que ela quer, então ela não abre mão daquela visão dela, daquela ideia dela. Aí as pessoas dentro dessa produção começam a se opor ao que ela quer. Então ela tá pedindo uma coisa e uma pessoa que teoricamente tá abaixo dela ali naquela hierarquia de uma montagem teatral, vamos supor um outro criativo, mas que tá, né, submetido à direção, que é o cargo criativo mais alto. Ou seja, quando um design de luz, por exemplo, um design de som vai criar um desenho de luz, um desenho de som para uma peça, ele tá submetido à visão do diretor sobre aquela peça, sobre aquele caminho. Obviamente que ele vai propor, ele vai trazer as coisas dele, mas isso tem que ser alinhado com o diretor, isso tem que ser aprovado pelo diretor, isso muitas vezes é direcionado pelo diretor. Essas pessoas começam a se opor. E essa mulher começa a ser assertiva, no sentido de, tudo bem, entendo o que você tá falando, mas eu quero assim. A minha visão é nesse sentido, é desse jeito, eu preciso que você faça seguindo isso. E aí, meu povo, começa aquela relação insalubre em que as pessoas começam a dizer que essa mulher é doida, que essa mulher é abusiva, que essa mulher é grossa, que essa mulher não escuta ninguém, que ela é incompetente, que ela não sabe o que ela tá fazendo, que ela é maluca. E daí pra baixo. As pessoas começam a dizer que ela tá exagerando, que ela tá perdendo a mão, que ela tá estragando tudo, que essas pessoas que estão dizendo isso sabem muito mais e muito melhor qual seria o melhor caminho para essa peça do que a diretora. Aí diziam que ela tava sendo difícil, eu amo essa. Essa palavra que sempre quando dita sobre uma mulher vem num tom de uma ameaça, assim, disfarçada. E isso saiu até daquele ambiente em
interno, vamos dizer assim, do trabalho, né, da equipe, de quem estava convivendo ali, para chegar ao público, ao ambiente externo, às pessoas que estavam fora daquela montagem, daquela produção, o que se dizia sobre essa diretora. E recaiu sobre ela a culpa, vamos dizer assim, de um resultado que eu não achei ruim, tá, gente? Assim, tinha críticas a ele, mas não era uma coisa nem de longe, assim, tipo, nossa, que horror, que sabe? Não mesmo, até porque essa pessoa, ela é uma pessoa que faz um trabalho bastante relevante, enfim, consistente. Caiu sobre essa pessoa a culpa da coisa não ter tido o resultado que as pessoas esperavam, ou não ter sido como as pessoas imaginavam na cabeça dela. E caiu sobre essa pessoa a culpa de como as pessoas se sentiram dentro desse processo. Porque a diretora quis fazer valer o que ela imaginava, a concepção que ela tinha, ficou firme no posicionamento dela e lutou por isso, e as pessoas entraram em rusgas com ela em relação a isso, assim. E não tô falando que ela é uma santa, tá? Que ela não tem a parcela dela de responsabilidade nisso aí, não, nessa relação que eu acho que acabou sendo muito difícil, mas recaiu só sobre ela. Ninguém levou em consideração essa resistência dos outros em relação à concepção dela, ao trabalho dela, e ninguém levou isso em consideração também em como ela teve que agir pra fazer valer a visão que ela tinha, a concepção que ela tinha e o que ela queria fazer em cena. Ninguém pensou que talvez ela estivesse se posicionando dessa maneira mais assertiva, mais talvez grossa, também não sei, eu não tava lá, também pra se contrapor com isso que tava vindo de lá pra cá. No entanto, senhoras, quando um homem fez a mesma coisa, porque não foi uma, não foi duas, não foi três, não foram 4 vezes que um homem fez isso. Transformou um texto clássico, assim, numa parada psicodélica meio sem pé nem cabeça, que não fazia nenhum sentido. E pra fazer valer essa visão dele, ele brigou com todo mundo, gritou, esculachou, fez um escarcéu. E as pessoas entravam muito menos em atrito com ele, porque, porra, é um gênio, né? Que tá ali fazendo aquilo, cara. Por mais que a gente não concorde com isso, a gente tem que ir na visão do cara, né? Porque esse cara é um gênio, no mínimo eu tenho muito a aprender com ele. E esse cara foi ovacionado. Esse é o futuro do teatro. Ele pensa à frente do tempo dele. Se você não gostou, porque você não entendeu. Ou seja, um homem e uma mulher na exata mesma situação. Eu gosto até mais do resultado da mulher do que o do homem, né? E não é puxando sardinha, não. Ele teve muito menos atrito internamente do que ela e externamente também. Ele sai dessa situação ovacionado, um visionário, todo mundo quer trabalhar com ele de novo. Ela sai dessa situação como uma maluca, abusiva, grosseira, que não respeitou ninguém e ninguém quer trabalhar com ela de novo. E é sobre isso que eu estou falando. Eu não estava dentro de nenhum desses processos. Eu não sei até que ponto a postura dessas duas pessoas foi abusiva, ou foi assertiva, ou foi, enfim, polêmica, ou teve um pouco das duas coisas, não sei. Porém, a minha comparação não é dessas posturas com o que eu acho que deveria ser a postura de todo mundo no ambiente profissional. A minha comparação é as exatas mesmas posturas e os resultados completamente diferentes que elas têm. Porque um é um homem e o outro é uma mulher. É só isso. Falando ainda desse campo das artes cênicas. Ah, eu amo. Eu vim até com o coração aqui, ó. Um ator que faz coisas ousadas, que se envolve em polêmicas, ele é o quê? Ousado, corajoso, ele se doa ao papel. Mas se uma atriz resolve bancar essa mesma ousadia, preparem-se para os murmúrios. De repente, ela não é mais a artista. Ela é a vadia, a descontrolada, a emotiva, maluca. Por que ela faz isso? Tá querendo aparecer, será? Colocando aqui um exemplo bem simples. É como se a nudez masculina fosse uma oferta ao público. Uma dádiva de entrega. Um presente, sabe? Olha, nossa, olha até que ponto essa pessoa foi. Enquanto a nudez feminina fosse automaticamente uma degradação. Uma estratégia baixa de autopromoção. Com segundas intenções por trás. Com alguma coisa muito maquiavélica por debaixo daquele pano. A diferença é profunda e gritante. Mas é tão normalizada que a maioria das vezes a gente nem vê. E a gente promove. E a gente espalha e a gente corrobora. Quantas vezes um ator engorda pra um papel e a gente fala, nossa, que dedicado. Uma atriz engorda pra um papel e a gente fala, nossa, gente, por que essa menina engordou? Meu Deus, ela tá enorme. E eu tô falando de um lugar de uma pessoa que luta contra a gordofobia, tá, gente? Mas isso vem na cabeça, isso vem na minha cabeça, na cabeça das pessoas, é muito doido. A diferença no trato é mais profunda do que simples permissões. A mesma mulher que ousa ser dona do seu corpo, da sua palavra, dos seus gestos, da sua arte, da sua visão de mundo, da sua concepção, da sua abordagem, das suas estratégias, é sempre alvo de julgamento, mínimo que seja, mas é. Tem um monte de homem falando por cima dela e ela grita, ela tá perdida.
Se ela se emociona com uma situação ou tem uma exaustão e ela chora, ela é fraca. Se ela ri demais, ela não é séria, então ela não pode estar num cargo de liderança. Essa eu já ouvi, hein? Se ela se cala, ela não é competente, não sabe fazer o trabalho dela. Se ela é firme na sua decisão e na sua demanda, ela é arrogante. Já o homem é sempre um sábio, misterioso, um gênio inalcançável, com uma visão a ser desvendada por nós meros mortais. É meio frustrante que a gente tente ocupar os mesmos espaços que os homens, mas que a gente jamais seja julgada pelas mesmas regras, que a gente jamais seja medida pelas mesmas réguas. É cansativo, gente, é chato e tá ficando feio. Eles podem fazer basicamente qualquer coisa que a gente vai achar algum adjetivo pra justificar aquele comportamento, sabe? Nem que sejam desajustados geniais que estão muito à frente do que a gente é capaz de entender. Enquanto nós, mulheres, seguimos no limbo da constante avaliação e julgamento. E por regras que, assim, só Jesus saberá quais são, que não são as mesmas que estão postas pra eles, né? E de novo, gente, isso não quer dizer que a gente tenha que aceitar gente escrota, mal educada, abusiva, grossa. Porque eu vivo dizendo aqui, quem me segue sabe que a gente tem que... O mínimo que a gente pode fazer nesse mundo é vir aqui pra tentar ser uma pessoa boa. 1% melhor a cada dia, 1% menos imbecil a cada dia que seja. Então não estou fazendo isso para passar pano pra nenhum tipo de comportamento abusivo, grosseiro, rude ou de falta de educação que seja. Acho que as pessoas têm que ser educadas umas com as outras no ambiente profissional. É o mínimo. Quanto mais daí via ser abusivo, enfim. E daí pra baixo. Mas é importante que a gente olhe pra essa questão de como a gente tá reagindo a uma mulher e a um homem. Porque muitas vezes a gente vai entender que aquilo ali que estão dizendo a respeito daquela mulher não é de verdade uma grosseria, não é de verdade uma falta de educação, não é um abuso. É só uma mulher sendo assertiva, é só uma mulher não sendo indulgente ou se preocupando demais o tempo inteiro em agradar os outros e sendo assertiva na sua visão de mundo. Pode ser que isso esteja acontecendo e que esteja sendo confundido com grosseria, etc e tal. Porque as pessoas pesam muito mais a mão quando é um comportamento feminino do que quando é um comportamento masculino. Até a maneira como esse homem, esse cara me abordou pra falar sobre essa questão, por exemplo. Eu não vejo uma mulher me abordando dessa maneira. Porque esse cara veio tirar satisfação comigo, um cara que não fala comigo há milênios, que mal me conhece. Veio tirar satisfação comigo de uma maneira super grosseira, quase ofensiva, dizendo que o que eu tava fazendo era um absurdo. Oi? Quem é você pra vir aqui no meu conteúdo dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer? Não é uma crítica construtiva, não é uma sugestão, não é uma pergunta. Muito diferente você falar... Cara, você já ouviu falar disso? Você acha que é legal? Já se questionou sobre isso e aquilo? É muito diferente. É sobre pessoas que são donas do mundo da existência e das maneiras de se comportar e dizer e o que falar, e sobre as que não são. E aí eu acho que cabe um pouco a todo mundo se perguntar, mesmo, se fosse um homem fazendo as coisas que a gente tá criticando uma mulher por fazer, a gente estaria criticando?